tema pensamento, sentimento e vontade com Roberta Alba. No dia 14, no próximo sábado, nosso irmão Guilherme vai falar da morte. Temos para divulgar ainda o mês espírita de Belfort Roxo. Se nós vamos, não sei se eu vou conseguir ler. Guilherme. Mês espírita de Belfort Roxo, tema central, pensamento e vida, livro de Francisco Antônio Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Dia 1º do 9 a 22 do 9. Estamos tendo aqui no dia 1º, tema pensamento, espelho da vida, local Centro Espírita da Caridade, horário das 16 e 17h30, com o companheiro Júlio Furtado. Já teve, sim. Né? Já teve. Foi dia 1º. Já foi, né? Depois nós teremos ainda o pensamento de vontade, local Centro Espírita Francisco de Assis, horário de 17 a 18h30. Com o companheiro Rafael Siqueira. 22 do 9, Deus Andoveira, com o tema pensamento e oração, local Grupo Espírita Júlio Foré, das 16 às 19h30. Não deu para, porque às 14 anos tem dificuldade para fazer. Teremos o segundo evento cultural em prol da valorização da vida. Teatro Silvio Monteiro, em Nova Iguaçu, Rua Getúlio Vargas, 151. Eu estava ouvindo essa semana a quantidade de suicídios que está acontecendo. Valorização da vida. Um grupo de amor. Ingresso R$20, com 1 quilo de alimento. Domingo, dia 15 do 9 às 18h30. Todos pela vida. Uma da nossa página preparatória. Pelo livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel Francisco Antônio Xavier, edição número 70, Solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E ele mais clamava, dizendo: seja crucificado. Mateus, capítulo 27, versículo 23. À medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio desejo, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constrange a alma sensível. Onde se encontram os que sorriam contigo no parque primaveril da primeira mocidade? Onde pousam os corações que te buscavam o aconchego nas horas de fantasia? Onde se acolhem fontes que partilhavam o pão dos sonhos nas aventuras ridentes do início? Certo ficaram. Ficaram no vale rojando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortina à frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti,
a felicidade de saber, mas igualmente a dor que não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de cultura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A árvore para libertar-se destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão, com o serviço aos semelhantes, gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol que alimenta o mundo inteiro brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de Cristo aos homens queridos. Ninguém o seguiu a morte assombrosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição em obediência à justiça. Reporta-lhe deles segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não espere pelos outros na marcha de sacrifício e agradecimento. E não olvide que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as culturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, gritou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Jesus, mestre, irmão e amigo de todas as horas, estamos mais uma vez agradecendo a oportunidade do aprendizado na tua casa. Pedimos ajuda, amparo e auxílio para os nossos irmãos, os irmãos que estão canalizados nos hospitais, irmãos em momentos de aflições e dor. Que a tua presença amiga seja permanente, seja constante, atendendo às necessidades dos nossos irmãos, como nós mesmos. Ampara nossos familiares, nossos irmãos, companheiros da jornada evolutiva. Que sejamos sempre trabalhadores de boa vontade, os ceareiros do bem, em busca das orientações e do amparo dos amigos espirituais, com companheiros que permanecem sempre ao nosso lado, usando da boa vontade, nos encaminhando sempre pelo caminho do bem, sejamos sempre a oportunidade de servir, de ajudar e auxiliar. Que a paz deste momento envolva todos os nossos irmãos, todos os lares, todos os ambientes, e estejamos todos protegidos pela espiritualidade divina. Agradecemos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, estamos aqui iniciando os nossos estudos da manhã de hoje. E assim seja. Amanhã, convidado aqui não volta, vai tratar do tema da enfermidade. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia.
cheguei a lembrar que, hoje, quando eu estava fazendo esse trabalho, eu lembrei que das outras vezes eu falei sobre corpo e sobre hábito. Aí, claro que o Lauro já falou, a surpresa que seria o tema, né, que geralmente é anunciado sempre, é a enfermidade. Mas eu achei interessante, né, ter essas três coisas interligadas: corpo, hábito e enfermidade. O que será que elas têm em comum, né? Para que eu possa aprender, né? Porque já que eu fui estudar corpo, hábito e agora enfermidade, tinha algum objetivo. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Quanto que tem essa relação entre o nosso corpo, os nossos hábitos, para que acabam gerando as nossas enfermidades. Então eu achei que essa tríade foi bem interessante, que não é por acaso, que a gente às vezes é obrigado a estudar um tema, para que a gente possa completar uma ideia. Eu achei que esse foi um presente que a espiritualidade me deu, de também poder pensar sobre essa tríade: corpo, hábito e enfermidade. Então esse é o tema enfermidade pelo Emmanuel, pelo pensamento de vida do Emmanuel, e ele começa, e a gente começa com a definição. O que vem a ser enfermidade para a gente? Né? E a gente tem aquela definição etimológica de que significa fraqueza, debilidade, né, uma capacidade de realizar algo, alguma coisa que a gente sente como uma deficiência. Mas ela se contrapõe à questão de doença, porque doença significa sentir, causar dor, afligir-se e amargurar-se. Então a enfermidade é muito mais amplo do que apenas sentir dor, estar doente. A gente às vezes pode não estar sentindo dor e ser enfermo. E esse é o ponto que Emmanuel tenta trazer para a gente. Quantas vezes a gente pensa que não está doente, mas a gente está enfermo? Quantas enfermidades nós trazemos? E ele vem fazendo essa reflexão conosco através do texto. E é isso que eu venho trazendo para a gente refletir juntos aqui, né? Enfermidade é muito considerado como sinônimo de doença mesmo, moléstia, qualquer coisa. Mas enfermidade é uma coisa muito mais ampla. É uma fraqueza, uma debilidade, uma sensação de incapacidade diante de alguma coisa, né? E aí a gente vem com a pergunta: desvendar o enigma da doença é o caminho. E é isso que Emmanuel vem nos propor para a gente. Temos a coragem necessária para desvendar esse caminho da nossa doença, das nossas, na verdade, enfermidades? É isso que é o convite que Emmanuel faz para a gente fazer essa reflexão, né? E aí, toda doença do corpo vem com o objetivo da cura de nossa alma. É algo para a gente pensar. Ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de estar enfermo, mas ele, de alguma forma, é uma forma de externar as nossas próprias mazelas internas, né? A doença exterior pode curar os males interiores. É outra reflexão que a gente tem aqui para fazer. Quantas das nossas enfermidades são para curar a gente mesmo, para a gente poder pensar sobre nós. E esse é o convite de hoje: pensar sobre nós. Nós não estamos aqui para curar nossas doenças, dizia Jung, né? Nossas doenças estão lá para nos curar. Elas estão para que a gente possa se ver. E o Jung já falava isso em termos de psicologia. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. Então nós só temos as nossas moléstias porque nós temos nossos remorsos e culpas. E essa é a reflexão que Emmanuel vem fazendo em todo momento. É difícil. Muitos não gostam muito de Emmanuel, dizem que Emmanuel é muito chato, é muito rígido, é muito duro, mas ele vem fazer com que a gente pense sobre nós mesmos, sobre o que realmente nós temos que enfrentar. Porque não dá mais tempo para a gente ficar brincando de casinha ou brincando de estar vivendo. A gente está aqui para uma reflexão. E o tempo urge para a mudança planetária e para a mudança de nós mesmos. Então, esse é o convite que Emmanuel nos faz em termos de pensamento, né? E ele começa com a pergunta: qual a função da mente nas enfermidades? E eu pergunto para vocês: acham que a mente é importante numa enfermidade? Né? Ela é a parte mais importante? Não sei. Mas que ela tem um grau de importância, isso com certeza tem, né? E aí ele vem com a seguinte reflexão:
Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos nós podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Então a mente pode não ser a fonte, mas que ela influencia todas as doenças, isso daí nós já temos certeza disso hoje, no século XXI. Apesar desse livro ter sido feito lá em 1900, vamos ver quando isso foi feito, ele foi feito lá em 1912. Mas hoje, em 2024, a gente tem noção e certeza de que realmente a mente é algo importante para isso. Todos os estudos já revelam isso. E aí, será que o que você é hoje não retrata o que você foi no passado? Será que não retrata culpas e remorsos acumulados em várias vivências? Será que hoje a sua enfermidade não é resultado das suas culpas e remorsos, tanto do passado quanto do presente? O que vocês acham? Pode ser. Aí ele vem falando o seguinte: há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Então, muitas vezes, isso na maioria das vezes, nossas enfermidades nos perseguem. Mas a enfermidade não só como doença, tá? A enfermidade como as nossas incapacidades, como as nossas deficiências que eu estou trazendo, que Emmanuel traz. Tá? Então, desde o berço, né, na câmara uterina, ele vem falando, né, desde dentro do útero, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal. Ele sempre, com a beleza das palavras, né, fala que ali a gente atinge o feto com as nossas próprias impressões. E a gente falou muito isso naquela outra palestra sobre corpo, né? Ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces de novo instrumento físico, falando do espermatozoide e do óvulo, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo, em certa cota de tempo. Então, a gente impregna como uma fotografia do nosso negativo, no negativo do nosso corpo, que é o nosso negativo, acumula ali a nossa impressão como espírito. Os problemas de hereditariedade, em razão disso, descendem de forma geral dos reflexos mentais que nos sejam próprios. De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades. Então, aquilo que a gente tem na nossa vivência, aquilo que a gente trouxe no nosso corpo, é reflexo das nossas necessidades, é o que precisamos curar, é o que precisamos melhorar, é o que precisamos refletir. Né? E aí, a gente pensa, né? A enfermidade pode ser útil? O que vocês acham? Pode ser? Pode ser útil. Mas ninguém quer, né? Na verdade, ninguém quer ter enfermidade nenhuma. Mas nós somos enfermos, porque a gente está internado num hospital que chama-se Terra, onde eu chego sempre à conclusão de que nós temos uma coisa extremamente incomum, que é duas coisas que nós viemos aqui trabalhar que nós temos em comum. O que vocês acham que é? Eu sempre estou falando isso no ESG ultimamente. Pensem aí, o que nós temos em comum? Todos nós estamos sentados aqui e que está lá na sala virtual também. Temos em comum, uns com os outros, de sentimento, para estarmos encarnados aqui na Terra. Ninguém sabe? Ninguém pensa? O que é a maior não virtude de nós todos encarnados? Qual é o nosso maior defeito? Que todos nós temos? Orgulho. Orgulho e vaidade. Estamos todos aqui internados nesse hospital porque nós temos uma afinidade. E esse é o Hospital Planeta Terra que tem esse título estampado lá na frente desse hospital. Se fosse possível ver no plano astral que está escrito, estava escrito assim: Hospital de Orgulho e Vaidade. E é isso que nós estamos aqui internados, com a nossa enfermidade, não tem outro jeito.
E aí ele vem trazendo para a gente, a face semelhante contigo, doenças existem de múltiplas significações. Quer dizer, moléstia de amparo, né? Inibições trazidas no berço, né? Para melhoria moral. As dermatoses recidivantes, quer dizer, aquelas coisas que a gente tem na pele, que volta, vai e volta, vai e volta, às vezes são moléstias de proteção, para desmantê-los de sentimento. Mutilações congênitas, nasce com defeitos físicos, ou até com excesso, dedo a mais, dedo a menos, mão a mais, mão a menos. Não é o caso, mas os dedos sim, né? Que são que? Moléstia de refúgio, impedindo a queda em atos de violência e venalidade. Às vezes o espírito nasce sem uma determinada parte do corpo para evitar que ele use aquilo ali. E mesmo assim, às vezes ele já usa de novo, usa outro jeito. Outro dia eu estava lembrando daquela história do nosso irmão que assaltava aqui perto, lá no meu bairro, era o Saci. Ele só tinha uma perna, era chamado de Saci, porque só tinha uma perna. Eu não sei, mas ele de repente nasceu sem uma perna para não fazer aquilo, mas ele insistiu e ele continuou fazendo. Ele roubava com uma perna só e conseguia, saía correndo, andava e fazia. Então muitas vezes a gente tem um defeito, uma dificuldade, não porque a gente está se recebendo um castigo, mas sim porque a gente precisa daquilo para que a gente evite. Eu nasci com problema de visão e venho dando por isso há alguns anos. De repente, para poder enxergar o mundo de uma outra forma, para poder enxergar a vida com outro olhar, para enxergar as pessoas com outra maneira, né? Nasci míope, aquele que só enxerga de perto, para poder enxergar, aprender a enxergar de longe, aprender a enxergar como um todo. Então, tudo isso, cada um de nós tem uma deficiência. Não há nenhum de nós que não tenha uma deficiência, qualquer um. Todos nós temos. Né? Então, incômodos imprevistos podem ser moléstia de socorro, evitando o mergulho da alma no compromisso inferior. Males de longo curso, às vezes, é moléstia de abrigo, né? Evitando que a pessoa entre em processo de obsessão. Então, nós nunca sabemos o porquê que estamos vivendo aquilo. Mas por algum motivo estamos vivendo aquilo e é resultado de nós mesmos. É isso que ele vem falando, essa reflexão. Tá? Não foi, Guilherme. Guilherme? Guilherme. Não foi. Vou tentar aqui mexer aqui. Vai sair, vai voltar, gente. Desculpa. Problemas técnicos da seguinte. Vamos seguir. Tem que entender. Então, a pergunta que a gente vai fazer é a seguinte: devemos cultivar a doença? Já que ela é boa, ela nos ajuda para a gente ser um ser humano melhor, a gente deve cultivar a doença? Devemos cultivar a dor? Né? Devemos cultivar esse sentimento? E aí, Emmanuel também fala isso em outra obra, né, no caminho dos autores, do caminho espírita, ele fala novamente sobre isso. Certamente ninguém deve acalentar desequilíbrios orgânicos, sob a desculpa de buscar a purificação. Vamos ver se agora vai. Foi você, Lu? Passou. Certamente ninguém deve acalentar desequilíbrios orgânicos sob a desculpa de purificar a vida interior. A gente não deve buscar a doença para poder melhorar. A gente deve melhorar para não ter inveja. O corpo físico é para a alma encarnada aquilo que a máquina significa à frente do operário. Instrumento de serviço e progresso. Então eu preciso ter um instrumento bom. Porque senão eu não consigo evoluir. Porque se eu tiver muito problema, também eu vou ter muita dificuldade. Pode ser que meu corpo, minha alma, não esteja preparada para isso. Que ele recebe de autoridade maior a fim de produzir a benefício dos outros, de si mesmo, cabendo-lhe a obrigação de assisti-la constantemente e restaurá-la sempre que necessário. Então a gente deve cuidar de quê? Do nosso corpo e da nossa saúde. Isso é a nossa obrigação. Para que a gente depois não seja considerado, já que nós estamos no meio do suicídio, um suicida indireto. Todavia, diante da doença que persiste no corpo, a despeito de todas as medidas atropelatórias e depressivas, é imperioso reconhecer a função providencial. Quer dizer, a gente tem que entender que é providencial, às vezes, ter
uma parada sobre aquilo, mas devemos tratá-la com a certeza de que quem carrega consigo a luz de uma bênção. A doença pode ser uma bênção para alguns, mas a gente deve ir sempre em busca da saúde. Devemos sempre ir em busca de nossa melhoria como ser e como espírito. E aí, quais os caminhos curativos que você escolhe para mudar essa ordem? E o que você está criando agora voluntariamente? Estamos buscando cura ou estamos buscando nossas enfermidades? Essa é outra pergunta. O que eu estou em busca hoje? De cura ou de enfermidade? E aí, ele vem trazendo novamente a reflexão para a gente. As inibições congeniais, quer dizer, as inibições congênitas que a gente nasce com elas, as mutilações imprevistas que acontecem no nosso dia a dia, que a gente pode sair na rua e perder um braço, perder uma perna, nada está impedido, depende da vontade do Senhor que tenha isso dentro da nossa programação. Catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis que figuram na ficha de socorro do doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente. Então, na maioria das vezes, a gente decorre da mente. Sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que compõem, gerando desajustes no nosso corpo. Então, a nossa mente, na maioria das vezes, ele diz que é resultado disso. Então, o que a gente tem aí? Que a origem da enfermidade é resultado de provações consideradas necessárias, que a gente já escolhe no berço, antes disso, e o reflexo da mente. Isso é que a gente conclui até agora do texto de Emmanuel. Ele vem trazendo que são dois pontos, duas vertentes, né? Uma da mente e outra das nossas provações que a gente tem. Mas aí nós temos uma advertência, algo que a gente tem que pensar e que ele também traz para a gente poder refletir. Tá? Eu controlo minhas emoções ou sou controlado por elas? Quem controla as suas próprias emoções? É você que controla as emoções ou as emoções que nos controlam? Então, vocês controlam as emoções, todo mundo com excelência, que todo mundo controla todas as emoções. Ah, mas a gente não consegue. Mas por que a gente não consegue? Porque é mais forte que a gente? Ou porque nós temos o hábito? Aí vamos lá para a questão do corpo, hábito e enfermidade. A tríade. Porque nós cultivamos um hábito na nossa mente de estarmos conformados com aquela situação, com aquele sentimento. É confortável para a gente sentir raiva. É confortável, dá um certo prazer daquela explosão. Dá um certo prazer poder até xingar. Dá um certo prazer em humilhar o outro, às vezes, em determinado momento em que nós somos agredidos. Pense bem, senão a gente não faria. O ser humano só faz as coisas que trazem prazer a ele. O que traz desprazer ele não faz. Nós não fazemos nada que não nos traga um certo prazer. Mesmo que seja inconsciente, mas existe ali um foco de prazer ali dentro. Então é isso que a gente tem que pensar. É ela que me controla ou eu que controlo ela? Né? E ele traz: toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante a martelada forte e engrenagem sobre a engrenagem de máquina sensível. Ou seja, eu estou martelando o corpo que eu recebi com todas as células e com toda a delicadeza do cosmos na nossa criação. Então volta lá para a história do corpo. O corpo foi um presente feito gradativo e a gente está martelando ele com nossos sentimentos. E toda aflição amimalhada, né, estimulando, né, que é estimulada, é como ferrugem destruidora. Tudo que a gente estimula também é uma ferrugem que a gente põe no corpo, prejudicando o funcionamento. E aí vem aquela frase, aquele conceito bíblico, né? Tudo que nós remoemos, cresce. Tudo que você remoe dentro de você, cresce. Não tem outra opção. Isso é uma lei universal. Tudo que você pensa muito, cresce dentro de você. Tudo que você sente muito, cresce dentro de você.
Então, é algo para a gente pensar. Sabe-se hoje na medicina que toda a tensão mental, ele vem falando, isso lá em 1900, acarreta distúrbios de importância do corpo físico. Então, todas as nossas formas de pensamento atingem lá nossa mente com ódio, uma violência, né? O excesso alimentar atinge o nosso estômago, desequilíbrios físicos atingem a nossa questão reprodutiva. Então, tudo ataca o nosso corpo de alguma forma, né? E acabam atraindo lavas astrais para dentro do nosso corpo, com esse pensamento. O mundo astral está aí. A gente não pode dizer que ele não está. E aí, qual a solução para diminuir isso? O que a gente acha? Os efeitos dos nossos excessos. O que vocês acham que a gente tem de ferramenta? Nossa, aqui tem espíritas antigos. Vamos lá. Mudar o nosso comportamento, o nosso pensamento. Redirecionar. Sim. Fazer alguma coisa que você possa mudar. Mudar, né? Mudar aquele lado. Mudar o hábito. Sim. O que mais? Tem outras ferramentas? Não tem? Vamos ver, né? Vamos ver. 2 remédios baratos: oração e fé. Medicamentos revolucionários e baratos. Estão aí. Usa quem quer. Mas ainda tem jornal. A pré-previne doença cardiovascular. A espiritualidade na prevenção de tratamentos cardiovasculares. Está no jornal, está em livro, está em tudo. Então, bem, a ciência comprovou aquilo que a religião já vem falando há milênios. Remédios baratos. Ah, mas eu prefiro ir na farmácia comprar um comprimido. Eu não tenho. Mas se o comprimido depois vai escangalhar, vai consertar teu estômago, vai escangalhar a tua cabeça, vai escangalhar teu estômago, vai escangalhar outra coisa, mas aí a decisão é sua. Mas a solução está bem simples. Mudança, claro, como a Joana falou, mudança de pensamento, mas oração, né? E fé. Né? Medicamentos bem simples. Ó, todos os nossos órgãos, então, a gente tem que pensar, né? A ciência vem dizendo, todos os nossos órgãos estão interligados, física e emocionalmente. O livro é de 1912 e a reportagem é de 2024. Ah, quer dizer que a espiritualidade vem falando coisas já há muito tempo que a gente finge que não quer ouvir. Ah, tudo bem, não dá. E esse livro é um livro para isso. É um livro que todo mundo leu antes de encarnar. Aí, temos que pensar. Lemos, mas acho que a gente não aplicou, né? Que deveria. Então, a gente vem com o pensamento. Então, meu intestino pensa? Será que meu intestino pensa? Não, antes disso. Ele vem dizendo para a gente, estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções. Quer dizer, é o primeiro movimento. Depois o estômago entra em espasmos, nega-se a produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas. Outro ponto. A se expressar é na chamada colite mucosa. Atingindo esse fenômeno primário, que muitas vezes abre a porta a temíveis calamidades orgânicas e os desajustamentos gastrointestinais repetidos. E acabam arruinando o processo de nutrição, que interessa o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, mais leve irritação da demanda gástrica, até a loucura de abordagem complexa. Então eu posso ficar louco só de destruir meu corpo? Posso. Eu fico louco de raiva, eu fico louco de desespero, eu fico desequilibrado, tudo é nível de loucura. Então, ele vem te alertando isso, né? Que o cérebro está ligado ao corpo e está ligado. Então, meu intestino, de alguma forma, pensa. Será que o intestino pensa? Meu intestino pensa? Não é o segundo cérebro. Hã? Não é o segundo cérebro. Ah, o segundo cérebro. Dizem que é o segundo cérebro. A ciência diz que é o segundo cérebro. Então, ele pensa, de alguma forma. Ele reflete ali coisas do pensamento, né? Então, olha lá. É uma via de mão dupla lá. Os dois órgãos estão interligados. Bactéria, flora intestinal, está tudo interligado. Nós temos um universo, um cosmos dentro da gente, tudo interligado, né? E isso daí a gente já vê hoje no estudo do autismo também, o eixo intestino e cérebro no autismo. Pode falar, João.
Então, temos essa questão. O autismo hoje é tratado com essa questão. Né? E temos também o eixo no Covid-19. Nós temos a Covid que tinha uma relação intestino e cérebro. Então, eles já falavam disso antes mesmo da gente de ter o Covid, antes de ter todas essas questões. E aí a gente vem para a nova medicina, eu venho trazer a nova medicina germânica, que também vem falando isso hoje. Né? Esse cara estudou, esse cara, o Dr. Heimer, né, estudou, tirou várias chapas do cérebro de vários pacientes para ver o que acontecia no cérebro deles. O filho dele teve câncer e ele decidiu estudar isso. Né? E foi estudar em que área do cérebro startava o processo de câncer nas pessoas. E ele começou a descobrir que tudo era relacionado a um sentimento de luta e fuga. Nós, como animais que nós somos, nós sempre estamos lutando ou fugindo de alguma coisa. E isso starta o processo de doença. Para ele diz que no cérebro tudo envolve luta e fuga. Quando você está numa casa, está correndo de alguma coisa, está com medo, você starta esse processo. Né? Então, e quando você perde alguma coisa, você também starta esse processo. A gente envelhece, vai perdendo espaços, vai perdendo espaços físicos, inclusive. E aí começa a ter incontinência urinária. Parece incrível, né? Mas é. Por quê? Porque os animais também, quando marcam seu território, eles marcam seu território urinando. Então a gente passa a ter incontinência urinária, a gente perdeu espaço. A gente tem que analisar qual espaço que a gente perdeu com a idade. E essa medicina, apesar de doida, né, a gente pode dizer assim, nossa, o que tem a ver, né? Eu perder isso. Tem até um caso que eu vi, que eu achei muito interessante, uma senhorinha, e essa senhorinha ela tinha um espelho, na verdade tinha saiu da casa dela, foi para a casa da filha, e nessa casa da filha não tinha muito espaço para botar a penteadeira dela, e ela ficou lá e ela ficou triste, e aí falaram, ela começou a ter incontinência urinária, começaram a tratar ela com incontinência urinária, mas não resolvia. Aí levaram lá para fazer tratamento dessa questão germânica. E aí, lá nesse processo, a médica perguntou, ela entrevistou ela, o que ela sentia falta. Ela falou assim, não, eu não sinto falta da casa não, mas eu sinto falta, sabe de quê? Da minha penteadeira. Mas por que da penteadeira? Porque da penteadeira tinha um espelho grande, sabe? Ela era aquela senhorinha que gostava de se vestir, se arrumar todinha durante o dia, e eu me via inteira. E agora eu não me vejo mais inteiro, o espelho da minha casa é desse tamanho, né? Aí eu só vejo o meu rosto, não vejo o meu corpo, eu não consigo me ver. Aí falaram, a filha falou, mas mãe, eu trouxe tudo para a senhora, levar o espaço, não dá, você dá para a senhora botar. Aí chegaram à conclusão de botar um espelho grande atrás da porta, para ela poder se ver. Acabou com a incontinência urinária. O território dela era se ver. Uma coisa simples, mas era o espaço dela. Era a única coisa que ela não queria abrir mão. O espelho. Então você vê como que a nossa mente ela é cheia de armadilhas, cheia de necessidades que a gente não percebe e a gente precisa perceber sobre isso. Né? Então toda enfermidade ele diz que é uma solução biológica, A enfermidade é uma forma do corpo reagir a algo que tem a ver com a nossa psique. Né? E ele vem trazendo, todo pensamento sombrio adoece o corpo. São e agravam os males do corpo enfermo. Né? E a gente vê isso na medicina chinesa. Né? Quando a gente tem a noção do pensamento, a gente afeta o elemento terra. Quando a gente tem medo, afeta o elemento ar. Quando a gente tem tristeza, afeta o metal, que atinge os pulmões. Cada um tem um órgão. E a medicina chinesa estuda exatamente isso, cada órgão. E ela é milenar, tem mais de 3.000, 4.000 anos. Acho que até tem mais um pouco. Eu não sou um grande estudioso de medicina chinesa, mas sei que ela é bem antiga. Mas nós agimos ou reagimos diante das situações que nos acontecem. Como é a nossa reação diante do que nos acontece? Emmanuel vem também falar. Ele fala sobre isso. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionam no vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma. Então a gente não pode só se preocupar com o que a gente come, mas também com o que a gente pensa. E tudo que entra pela sua boca é o que é mais perigoso. Às vezes é o que entra pela sua mente.
em desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções e nos dissabores, que adotam o flagelo constante no campo íntimo. Quantas decepções a gente convive? Mas por que a gente se decepciona? Por quê? Porque eu ponho no outro uma responsabilidade que não é do outro, é minha. Eu espero que o outro faça uma coisa que ele não tem que fazer. Porque eu botei nele, sabe? Eu espero que ele faça aquilo. E ele não faz. Aí me decepciona. Me decepciono com o marido, me decepciono com o filho, me decepciono com o irmão que está do meu lado, me decepciono com a irmã da casa espírita que não fez, o cara não varreu, o cara não limpou o banheiro, o cara jogou o papel no chão. Porque eu espero dele uma reação. E ele não faz. E aí eu me decepciono e me machuco. Mas isso é um autoflagelo que eu espero dele. Então ele vem trazendo que drogas e vícios são desregramentos da alma. Então a gente se droga. Sim, se droga. E antes de perceber. E temos drogas e vícios que são pensamentos sombrios, que também são drogas e vícios. Quando a gente vê uma notícia ruim, fica para lá na cabeça. Quando a gente quer só saber daquilo, tudo isso traz um desgaste. E aí, tem também um outro estudo que vem falando do mapa do calor que nós temos no nosso corpo. Em cada sentimento que nós temos, tem um tipo de calor, um tipo de influência no corpo. Não só de calor, mas também de dor. Então, ali é só para a gente poder visualizar. Então, cultivar melindres e desgostos, de irritação e mágoas, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-lo no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, quer dizer, é botar toxicidade para dentro. Irritação, isso eu tenho bastante. Intoxico muito meu corpo. Por isso que eu tive que fazer esse trabalho. Não foi a casa. Milindres, eu não tenho muito milindre não, mas tenho desgostos. E mágoa, tenho também. Luto contra ela, mas às vezes tenho. Mas tento sempre descartar, mas elas existem, elas aparecem. Né? Estragando o centro da nossa vida, arrasando consequentemente sangue, nervos, glândulas, vísceras, tudo. Né? Que a providência divina não concede com vistas ao desenvolvimento de nossa faculdade para a vida eterna. Quer dizer, a gente ganha um pouco para a gente poder melhorar e a gente destrói ele todinho. Aí depois não entende o que aconteceu. E aí a gente pergunta, né? Quero permanecer nessa mágoa, nessa culpa, nesse melindre? Né? Eu quero isso? Guilherme? Tinha parecido uma. Tenta agora. Não. Você que está vendo hoje? Não, fui. Foi você? Ó, a gente tem mágoa, culpa, que é uma pedra que a gente carrega nas nossas costas, o espírito leva isso até desencarnar. Leva uma culpa que fica preso lá, é uma pedra de orgulho que ele vai carregando ali, um peso desnecessário. Ninguém, a pessoa na espiritualidade deve olhar e dizer assim, mas por que você está carregando essa pedra? Mas que coisa mais idiota. Não precisa. Não precisa, mas o cara carrega. O cara ali quis carregar, olha o tamanho da pedra, mas ele carrega. Não está dando, Guilherme. Aconteceu uma coisa que não sei o que. Bem, então vamos lá. Milindre. A gente também tem milindre para todos os lados. E qual a solução para tudo isso? Milindre ninguém tem. Ninguém tem, né? Um faz uma coisa, o outro fica reclamando. Qual é a solução para tudo isso? Voltou? Não, foi, né? Volta mais um. Eu vou. Vai voltar tudo. Vou. Hoje eles estão contra mim. Terça-feira não conseguiu transmitir. Ah, é? Gente, tá dando e é geral, né? Então vamos Isso que lá. até é sério. Vamos lá, tentar Olha, aqui. vamos aí. Mas está transmitindo? Nem sei, né? Vai aparecer tudo isso na gravação, né, falando essas coisas. Então, a gente vê qual é a solução de tudo isso. Da mágoa, do melindre, da culpa. Isso. Perdoa. Estou disposto a perdoar? Quero entregar essa pedra, jogar ali, deixar para lá? Não, eu quero que a coisa. Olha lá o empurrado lá com o melindre. Eu quero largar essa pedra. Não sei. Então, a palavra de Jesus vem convidando você.
Concilia-te com teu adversário enquanto estás com ele no caminho. Se não conciliar com ele agora, vai se conciliar com ele no astral. E depois ainda vai ter que se conciliar com ele aqui. Ou seja, vai ter dupla tarefa de se conciliar aqui. Eu acho que é melhor. Se eu não quero reencarnar com aquele outro que eu acho que é meu inimigo, você é filho dele. Ah, que coisa difícil. Né? Eu não gosto de fulano, detesto, acho que tem que morrer. Mas você é filho dele. Olha só que situação. Eu acho que é melhor conciliar com ele e não ser filho dele. Eu prefiro. Essa é a minha escolha. Pode ser uma escolha egoísta, mas eu penso assim. Concilio logo penso isso. Pô, você é filho desse cara. Que situação que eu vou ter? Então é melhor me conciliar com ele. É a minha ferramenta para tentar, de alguma forma, claro que esse conciliar não é só conciliar de boca para fora, é conciliar dentro do coração. Porque se for de boca para fora, não vai adiantar nada. Depois reencarnar com ele, dá você filho dele e não você só uma encarnação, você 3, 4, só para pagar pelo fato de ter tentado dar um blefe no destino, né? Porque não tem blefe também. Não adianta a gente pensar sobre isso. E aí ele termina com a seguinte frase: guardemos assim a compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos do nosso caminho, porque somente a preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade. Então, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. E, coincidentemente, nós estamos no meio do suicídio. Então, ali a gente tem que guardar a compreensão, paciência, bondade e tolerância. Bastante coisa, né? Preço para a gente poder ter uma renovação mental, senão não vai dar certo. A gente tem que estudar e trabalhar. Nossa, vai ter que estudar e trabalhar. Meus filhos perguntavam assim: rapaz, eu vou estudar até o segundo grau, depois eu não estudo mais. Realmente eu não estudaram mais. Mas, de qualquer forma, eu sempre falei: eu tenho que estudar a vida inteira, senão não vai dar jeito. Isso é a vida inteira. Nós todos não temos que passar por isso. Eu tenho que estudar a vida inteira, não tem jeito. E superaremos o domínio da enfermidade. Só assim que a gente vai superar. Tá? E aí, a gente vê, o que é bondade para a gente? Bondade é uma boa índole, é ser benevolente, né? Ser amável, procurar ajudar o outro, isso é ser bom. Esse é o convite que ele faz para a gente. Né? Mas ele também faz uma advertência também. E ainda se tratando de nós, não julgue que seja fácil converter nossa própria alma para Deus, num instante rápido. Trazemos conosco vastos acervos de sombras e precisamos serenidade e diligência para desintegrá-las pouco a pouco, ao preço de nossa própria submissão à lei do Senhor que nos rege os destinos. Olha bem, nós temos sombra pra caramba, não dá para curar tudo de uma vez. Eu escuto sempre uma irmã nossa, não estou citando o nome dela aqui, mas ela vai saber, e outros vão saber, que diz que vai ser completista. Aí eu penso assim: nossa, como é que vai conseguir, numa única encarnação, completar todas as sombras que tem em todas as nossas almas? Eu não consigo, mas se ela conseguir, eu fico feliz por ela. Ela consiga aniquilar todas as sombras que existem dentro da alma. Ninguém que está aqui encarnado consegue. Não tem como eliminar todas as sombras que a gente possui, porque a gente não tem nem capacidade para isso. Eu não consigo ter uma enfermidade, uma doença, sem eu blasfemar, sem reclamar de Deus, sem dizer que aquilo dali eu não merecia. Como é que eu vou ter condições de ver todas as escuridões que estão dentro de mim? Eu posso até saber de todas elas ali, fingir que ela não tem, mas curá-las, eu digo curar as escuridões. Ou seja, transformar a escuridão em luz. Isso é curar a escuridão. A escuridão sempre existe dentro de nós. Mas transformar ela em luz é muito complicado. E ele vem dizendo aqui que não é fácil. Mas tem um caminho. Qual o caminho que ele está dizendo ali nessa frase? O que a gente acha? Está ali. Bom, precisamos serenidade e diligência para desintegrá-las pouco a pouco, devagar. Não adianta querer dar um salto que não tem condições de ter, entendeu? Então é isso que ele vem falando. E ele vem falando da tolerância construtiva também. O que é a tolerância construtiva? O que vocês acham que é a tolerância construtiva? Tem nenhuma ideia, ninguém. O que é a tolerância construtiva? Vou construir uma casa de tolerância? O que é a tolerância construtiva? Não sei, né? Então vamos ver o que é a tolerância construtiva. Ocorre quando decidimos aceitar o outro sem necessariamente concordar com ele. Eu não
preciso concordar com o outro. Uma coisa errada que eu estou fazendo, mas eu aceito eu. Quantas vezes as mulheres fazem isso com os maridos? Acho que elas fazem bastante. Porque nós homens temos muito problema. E as mulheres têm muito mais paciência do que nós. E vice-versa também. Em alguns casos, tem mulheres que são piores que os homens. Mas a maioria dos homens são muito mais difíceis que as mulheres. Muito mais difícil, eu reconheço isso. Tanto que nas casas espíritas existem muito mais mulheres do que homens. Em todos os movimentos sociais existem mais mulheres do que homens. Nas ajudas aos orfanatos tem mais mulheres que homens. Todos os lugares que eu caminhei já de auxílio em algum lugar tem mais mulher do que homens. Vejo pouquíssimos homens. Isso significa que tem algum problema com os homens. Por isso que diz que os homens não evoluem e depois não voltam, tem que voltar como mulher ou vão ter que pastar mais tempo. Né? De outro jeito. Então tem que ser socorridos pelas esposas. Então, alguns que querem se livrar das esposas vão ter dificuldade, então vão ter que ser socorridos por ela. Não vai ter jeito. As esposas de antigamente, as de hoje não. As de hoje, antigamente e hoje também. Tem muita mulher que está aturando muita coisa por aí. Então, ele vem dizer o que faz, sente ou pensa. Ocorre quando, independentemente do que pensa ou sente, o outro, eu o aceito sem gerar na minha vida emocional barreiras ou aversão. O outro é o que ele é. Isso é tolerância construtiva. Estou disposto a fazer tolerância construtiva? Faço isso todos os dias? Não. Mas temos que fazer, não tem jeito. Mas qual é o investimento que nós precisamos fazer? Estudo e serviço. É a única maneira da gente poder ter tolerância construtiva. É nos convivendo uns com os outros. E ele vem convidando a gente para precisar evitar o quê? O suicídio indireto. Mas o que é suicídio indireto? Precisamos evitar o quê? Suicídio indireto. O que é suicídio indireto? Vamos lá, tem um grupo de espíritas. O que é suicídio indireto? Ninguém sabe o que é suicídio indireto? Aquilo que você faz, Sempre faz sem perceber. não faz e acha que não é, né? Acha que não fez. Você acha que não é grave tudo que você pensa com o outro. Não, mas é com a gente mesmo. O suicídio é com a gente mesmo, não é nem com o outro. Suicídio direto. Você pode comer doce. Você vai insistir em comer. Sim. Eu acho que Então, você está Quando você destrói o próprio corpo, maltrata o corpo. mágoa. Isso, quando a gente tem mágoa, tudo que ele falou no texto todo, e que todos nós sentimos, é isso daí. Então o que é suicídio direto? É aquele em que o homem não tiver a intenção deliberada de fazer aquilo, mas fez com seus atos malsãos, né? Com a conduta mental sombria e alterada, com a ausência de Deus e de Jesus como bússola dentro do seu destino. Aí está ali. Né? O suicídio indireto no nosso lar, ele vem trazendo isso, lembra que lá André Luiz passa por isso e fica no umbral durante muito tempo, não entende por que ficou no umbral, mas ele esqueceu lá da orgia que ele participava, dos problemas que ele tinha, né? O que ele bebia, do que ele fumava, ele não se lembra disso, mas está lá. Então milhares de criaturas ele vem falando, regressam ao tempo da carne cada dia no mundo, aos planos da vida espiritual. Raras, porém, abandonam a terra com o título do trabalhador que atendeu ao cumprimento das próprias obrigações. Ou seja, eu tenho que cumprir todas as minhas obrigações. Antes de ser completista, eu tenho que cumprir as obrigações que eu estabeleci no plano espiritual para mim. E já é. Mas eu quero atender tudo. Quase todas as criaturas deixam o corpo denso, pelos venenos transformados pela cólera, pelo estômago superlotado de alimento, sendo alguns corrosivos, mas é gostoso, né? Coca-Cola. Pela ociosidade sistemática, vai ficar à vontade, não quero fazer nada. Tudo bem que tem que ter um ócio construtivo, é bom você ficar de vez em quando sem fazer nada. Um momento, mas só ficar sem fazer nada, aí também não dá, nem não dá, né? Nem estudo, nem trabalho, não faço nada, não dá. Bem como por ambições e mais diversas formas inferiorizadas, por paixões desenfreadas, por desejos desenfreados, sejam sexuais, sejam de alimento, sejam de convívio, seja de qualquer coisa. Até paixões de tirar muita foto lá, eu quero me mostrar lá no Facebook, eu quero me mostrar no Instagram. Não consigo viver sem um X. X vai parecer um X, eu não sei viver.
Eu preciso mostrar o que eu sou, o que eu tenho. Né? E aí a gente vem, qual a conclusão que a gente chega sobre tudo isso? Né? Que enfermidade pode ser doença física, origem física ou mental. Nem todas nascem na mente, mas o processo de nossa mente influencia todas as doenças. Então nós é que temos que procurar. E quais são as possíveis causas de nossa enfermidade que estariam ligadas à nossa mente? Aí vem lá, né? Vidas anteriores, desgaste do corpo que a gente faz, mal proceder da vida atual, excesso de vício, falta de cuidado, né? E eu vou pular isso aqui, vou só botar da saúde, eu vou pular outros, né? O que é saúde lá pelo livro Consolador, né? Para o plano espiritual, saúde é a perfeita harmonia da alma. É isso que a gente tem que buscar, a harmonia da alma. Isso é saúde. Não é aquela definição da OMS e tal, bem-estar, tal, porque tem até a ver com toda a definição que a OMS tem, né? De se aceitar, de estar bem, mas é a perfeita harmonia da alma. Tá? Ele vem trazendo outras coisas aqui, mas vamos só para a análise das 3 formas de enfermidades espirituais. A primeira dela é autoinduzida, também tem a ver com a mente, que é o desequilíbrio vibratório que a gente tem com as nossas áreas, com tudo, o processo de auto-obsessão. A gente está se auto-obsediando. A segunda é compartilhada, quando acontece o equilíbrio, é a obsessão em si também. Também tem a ver com a mente, porque é a ligação tua com a afinidade com o outro espírito também. A gente não pode só botar a culpa no outro espírito, não. A gente só faz a conexão porque a gente tem afinidade com o outro. E a terceira é kármica mesmo, que é aquilo que vem dos atos viciosos dessas e de outras vidas. Mas que também a reflete na nossa mente, porque a gente põe no nosso corpo, ele está dentro do nosso corpo espiritual. Então, a parte da obsessão, né, que a gente fala, é também um processo doentio e que a gente precisa começar a refletir também. Mas tem a ver com o quê? Tem que ter medo do outro espírito? Não, tem que pensar que a gente só se vincula ao outro espírito porque a gente está em campo vibratório igual àquele espírito. Ah, mas como eu estou com campo vibratório igual àquele espírito que está todo ruim, que está... Não estou assim. Em alguma parte da banda de frequência que eu possuo, eu me interliguei àquele espírito. Seja na banda superior ou na banda inferior, mas eu me liguei. E só tem uma solução para isso. Qual é a solução? Física. Já que a gente está falando de banda, eu tenho uma banda de frequência. Eu só tenho uma solução: elevar minha banda, elevar meu ponto de frequência. Aí o espírito ou me segue subindo para a evolução, ou ele me deixa desconecta de mim, nem me enxerga mais. Não tem outro caminho. O processo seja. Tá? Eu ia falar sobre as causas, mas vou pular. A gente tem que então pensar nos hábitos que a gente tem que ter, né? Gratidão, companhia, ter boa música, tudo são soluções. Vamos pensar em soluções. Também só tem que trazer problema, né? Vamos pensar em soluções. Vamos pensar numa boa música, né? Nos programas que a gente assiste, no que a gente fala, no que a gente pensa, o que a gente está consumindo em termos mentais também. E isso também nos afeta, muita coisa. E tem os tratamentos que a doutrina oferece. Aí a doutrina tem bastante solução. Passe, que a gente tem aqui, oração, que a gente já falou antes, bom procedimento e atitude, o evangelho do lar. Quem faz evangelho do lar? Bastante gente, é bom. Evangelho do lar, está faltando fazer, né? Levantar o dedo na próxima. Evangelho do lar, água fluidificada e bons pensamentos, né? E aí, para finalizar, vamos fazer uma reflexão. Porque a nossa presença, isso é uma reflexão que tem a ver com a reação que nós provocamos, né? Qual a reação que a sua presença provoca no semelhante e pacifica aqueles com quem convive? Não só pela palavra, mas até mesmo pela aparência e pelas atitudes. Pois com a simples aproximação funcionamos como tranquilizadores ou excitantes de quem nos serve, aliviando ou agravando os seus padecimentos físicos e morais. Então, nós temos que ver se a nossa presença é presença de paz ou presença de guerra. Nós temos que ver que campo eu vibro, diante das coisas, né? E Emmanuel termina falando, né, que a pobreza, a miséria, a guerra
como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social. E elas são resultado de nossa omissão ou de nossa ação. Porque omitir-se também é ação. Não fazer nada quando um povo entra em guerra, não ser contra isso, achar que o outro povo merece aquilo, porque é diferente de mim, é ruim. Traz para nós esse sentimento. Né? São calamidades coletivas, são doenças, devido à situação de prova da qual generalidade dos seus membros, né? Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Então nós vamos eliminar pobreza, miséria, guerra e ignorância, através de nós mesmos, através de estudo de modificação individual. E aí a gente vai acabar com essas chagas, que são as chagas de nós. Né? Eu ia passar uma eternidade, mas não vai dar tempo, esse daí valor tudo. Alguém quer? 4 minutinhos. Querem? 4 minutos. Acho que não vai poder por causa do bloqueio, por causa do conteúdo de mídia externa, que é do YouTube, né? Tal, é bloqueio. Não, vamos tentar. Tenta aí, se vai. Não bloqueou? É engraçado, lá em casa ele não bloqueou, não. Se ele bloqueou, então não tinha que ser. Aí bloqueou. Ele tinha falado que tinha feito isso. Então tá. Então, eu convido que vocês vejam essa pequena... São 4 minutos do Haroldo Dutra falando sobre o mesmo tema, enfermidade. 4 minutinhos. Só que ele também fala de Emmanuel e fala de enfermidade. Então, eu queria agradecer a todos o tempo, tudo que aí viu de problema nas questões aí de computador e tudo mais, são as coisas físicas. Tudo isso estava planejado. A gente fez isso tudo só para poder ver se dava tudo certo. Então tá, obrigado por tudo, gente. Agradecemos a aula que vocês estudaram de hoje. E quando eu estou na obsessão, eu lembrei do livro da Sr. Calda Schubert, que é Obsessão, Desobsessão. E tem no capítulo, mas fala a respeito de um médico e espírita. Então ele coloca que no consultório dele passa um número enorme de pessoas para consulta, pessoas que não têm nenhuma doença do corpo físico. É a obsessão. E é preciso tratar, ele colocou bem essa questão do amor, do perdão, que é preciso, esse é o tratamento para esse tipo de enfermidade. E não tem remédio laboratorial. Né? O remédio está em nome disso. Então, vamos agradecer a Jesus, a Deus Pai, pelo nosso encontro da Mãe de hoje, tão importante, que possamos levar as orientações da Mãe de hoje, de entender os nossos irmãos, respeitar as diferenças que ainda existem em nós, dadas as dificuldades que trazemos, porque estamos no tratamento de expiações e provas, mas agradecemos sempre essas orientações para a gente lutar e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, onde esteve conosco e continua nos orientando para a prática do bem, de servir sempre, de ajudar nossos irmãos na caminhada evolutiva. E o Haroldo Dutra, quando ele coloca, né? Onde vai acabar isso? Ele fala, vai acabar em espíritos puros, que nós somos candidatos a anjos. Então que a paz seja sempre nesse final de semana para todos nós, nos nossos lares, nos nossos familiares, e que mantenhamos sempre a confiança, a fé, na ajuda da espiritualidade
agradecemos a Deus nosso Pai, que a paz continue sempre em nossas mentes e em nossos corações. Graças a Deus.